Eu peço desculpas a vocês, aos barulhos que possam interferir no vídeo. Eu tentei gravar num horário mais tranquilo, mas está difícil. Então, como eu preciso disponibilizar o material, vou fazer a gravação. Então, eu já peço desculpas por qualquer barulho ou ruído que vazar. Mas vamos lá. A questão número 1, ela diz que em um triângulo XYZ, o lado YZ mede 10 centímetros. Então, para começar, eu coloquei aqui um desenho para a gente ir visualizando o que está dizendo no problema. Então, nós temos um triângulo que vai ser nomeado de X, Y, Z. E nós temos aqui que o lado YZ mede 10. Nós temos ainda que diz que é um segmento ZW interno ao triângulo, no qual W é um ponto no lado XY. Então, esse segmento vermelho é o segmento que está sendo falado, e esse ponto aqui é o ponto W, que divide o lado XY desse triângulo. Sabendo que YW mede 4, então essa distância aqui mede 4, e que os ângulos XYZ e YZW são congruentes, a medida de XW, essa medida aqui que eu vou chamar de A, então nós queremos descobrir esta medida aqui. Está falando dos ângulos, a gente está trabalhando com figuras semelhantes, então a gente vai criar aí dois triângulos que são semelhantes. Por isso, eu vou aplicar a regra de semelhança aqui para resolver. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter esse triângulo maior aqui, né, esse de preto, que nós temos esse lado 10 e esse lado maior aqui, que a gente vai chamar de A mais 4, né, é o valor inteiro. E eu também vou considerar esse triângulo menor aqui dentro, ó, que tem esse lado também 10 e esse lado menor aqui 4. Então, eu vou aplicar uma proporção aqui. Eu vou dizer que esse lado 10 está para esse lado 4, assim como o lado maior, o A mais 4, também está para 10. E aqui a gente vai multiplicar cruzado, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Então, nós teremos que 4, que multiplica A mais 4, vai ser igual a 100, né? Que é 10 vezes 10. Então, teremos 4A mais 16 igual a 100. Então, 4A vai ser igual a 100 menos 16, e 16 passa para lá subtraindo. Então, o nosso 4A vai ser igual a 84. Então, esse lado A que nós estamos procurando é 84 dividido por 4. Isso vai dar 21 centímetros. Então, a nossa resposta correta aí para a primeira questão, olha, é o gabarito letra A. Lembrando que o X W, que é procurado, eu chamei de A, né? E nós achamos o valor para ele aí, 21 centímetros. Então, essa é a questão número 1. Questão número 2. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a... Então, nós temos aqui essa figura que nós queremos encontrar o seu perímetro. Nós sabemos que o perímetro equivale à soma dos lados de uma figura, né? Então, o perímetro aqui, ó, eu vou somar o 6 com o 8, com esse 2, né? Isso dá 16. E eu também preciso somar esses lados que eu não conheço, o X e também esse lado Y. Então, nós vamos encontrar esses lados aqui para achar o perímetro da figura. Nós temos aqui, olha, vamos considerar este triângulo maior, tá vendo? Olha, este aqui, todo ele. E ele é semelhante a este triângulozinho menor que aparece aqui também, tá? Então, nós vamos aplicar aí, vamos usar as regras de semelhança de triângulos para encontrar esses valores de x e y. Nós vamos montar aqui as proporções. Vou dizer que esse lado 6, aqui, olha, do maior, está para esse lado 4 aqui do menor. Deixa eu destacar de vermelho para eu mostrar para vocês os lados semelhantes. Então, esse lado 6 está para esse lado 10. Vou escrever aqui, vou usar o espaço de cima. Vou dizer que 6 está para 4. Assim como
Esse lado aqui, olha, que ele é o x mais 8, né? Esse lado inteiro aqui do maior está para esse lado y aqui, que é o correspondente no triângulo menor. Assim como, vamos fazer a terceira proporção aqui, esse lado 2 mais y, esse lado aqui, olha, do maior, né, que eu tenho que somar, então 2 mais y, está para esse lado 8 aqui. Nós vamos resolver as proporções. A gente vai desmembrar e como o x depende do valor de y, eu vou começar justamente encontrando o valor de y, então. Deixa eu afastar e fazer isso aqui do lado. Então, eu vou começar aplicando, olha, 6 está para 4, assim como 2 mais y está para 8. Aqui eu vou multiplicar cruzado, né, para a gente conseguir achar, então, o valor de y. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 4 que multiplica 2 mais y é igual a 6 vezes 8, que vai dar 48. Já vou colocar aqui o resultado. Então, vamos multiplicar o 4 pelos fatores aqui, né, pela essa soma. Então, nós vamos ter 8 mais 4y igual a 48. O nosso 4y será 48 menos 8. 4y vai dar 40. E o y, então, é 40 dividido por 4, né? Achamos o nosso valor de y sendo 10. Achamos o valor da primeira incógnita. Vamos aplicar agora a proporção e achar o valor de x aqui. Então, vou dizer que 6 está para 4, assim como x mais 8 está para 10, que foi o valor que eu já achei para o y, né? Então, nós vamos ter 4, que multiplica x mais 8, é igual a 60, que é esse 6 vezes 10. Então, 4x mais 32, que vai ser o 4 vezes 8, é igual a 60. Esse 32 passa para o segundo membro subtraindo. Então, nós vamos ter 60 menos 32, isso vai dar 28. E o valor de x vai ser 28 dividido por 4. Então, nosso valor de x é 7. Agora que eu já conheço os valores de x e y, eu posso encontrar o perímetro aqui da figura, né? Então, o perímetro vai ser igual ao 16 mais 7 mais 10. O perímetro da nossa figura, então, vai ser 33. O gabarito correto da questão é a letra D. Vamos para o número 3. Antes, só enquadrei aqui a questão número 2. Se você quiser dar uma pausa aí e conferir, esse é o momento. Agora sim, vamos para a questão número 3. A número 3 diz, querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que, ao se afastar 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Dessa forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente, então nós queremos encontrar, olha, essa altura H aqui. Eu coloquei esses dois triângulos para a gente comparar. No primeiro, olha, ele forma um ângulo de 60 graus e nós temos aí a altura H do prédio. No segundo, ele se afasta um pouco, formando um ângulo de 45 graus e a altura H naturalmente permanece. Aqui, olha, a distância desse ponto em que ele está com o instrumento até o prédio, eu vou chamar de x, porque eu não conheço essa distância. No caso do 45, né, ele se afastou 50 metros, então essa distância aqui passa a ser o x mais 50. Para a gente determinar esse valor aqui, nós vamos trabalhar com o conceito de tangente. O que nós temos aqui? Olha, quando eu pego em relação ao ângulo de 60 graus, eu tenho o H como sendo o cateto oposto e x como sendo o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente, né? Então, nós vamos trabalhar com a tangente de 60 graus e também com a tangente de 45 graus. Então, vou fazer primeiro aqui, olha, com a tangente de 60. Então, eu vou colocar a numeração aqui para vocês irem acompanhando passo a passo. Então, primeiro, eu vou igualar aqui, vou trabalhar com a tangente de 60. Então, eu vou dizer que a altura H sobre x, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente, é igual a raiz de 3.
que é o valor da tangente de 60, que é um ângulo notável. Então, eu posso dizer que o HA é igual a x raiz de 3. Eu vou escrever o x aqui, olha, em função esse x em função do h. Por quê? Lá na frente, a gente vai trabalhar com uma única incógnita, né? Eu tenho duas incógnitas aqui. Então, como eu estou trabalhando com a altura, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou dizer que x é igual ao h raiz de 3. Tá? Só que aí eu preciso racionalizar, porque a gente não pode deixar radical, né, no denominador. Então, a racionalização é eu multiplicar todos os elementos aqui pela raiz de 3. Então, nós vamos ter que o x vai ser igual ao h raiz de 3 sobre 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9 e a raiz de 9 é 3. Então, tá aqui o x, vamos reservar isso aqui e passar para o segundo passo. Nesse segundo passo, eu vou fazer o mesmo processo, mas agora com a tangente de 45 graus. Então, a altura h sobre x mais 50 é igual a 1. Então, eu posso dizer que o h é igual a x mais 50. Faltou um zero aqui, né? Como eu disse a vocês, nós temos que trabalhar com a mesma incógnita, né? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Para encontrar a altura, eu vou substituir esse x pelo valor dele que eu achei aqui, olha, em função do h. E isso vai nos permitir encontrar essa altura h, que é o que nós estamos procurando, não é isso? Por que eu não vou trabalhar com o x? Porque eu não estou procurando a medida, eu não estou procurando a distância entre o ponto em que o homem estava e o prédio. Eu estou procurando a altura h do prédio. Por isso que eu vou escrever tudo em função aí do h. Então, aqui, olha, continuando aqui, vou trocar a cor, mas continuando no segundo passo, nós vamos ter, então, que h é igual a h raiz de 3 sobre 3, que eu coloquei no lugar do x, mais 50. Vou para o lado aqui, acabei a questão toda, né? Minha letra já não é muito pequena, então vou ter que ter um espaço aqui para continuar a questão. Agora eu vou resolver isso aqui. Eu tenho só uma incógnita, né? Estou trabalhando só com h, vou resolver isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar esse 3 aqui, olha, eu vou tirar o MMC, que é o próprio 3. Então, eu vou dividir toda essa expressão aqui pelo 3, né? Toda essa equaçãozinha pelo 3. Isso vai dar o seguinte. Então, 3 vezes h, porque, olha, o h é sobre 1, né? Então, 3 dividido por 1 dá 3, vezes h, 3h. É igual a h raiz de 3, concordam? 3 dividido por 3 dá 1, e 1 vezes h raiz de 3, h raiz de 3. Mais 150. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 50, 150. Aqui eu vou ter que 3h menos o h raiz de 3 igual a 150. Vou colocar o h em evidência. Então, 3h dividido por h dá 3. Menos h raiz de 3 dividido por h dá menos raiz de 3. Tudo isso igual a 150. Então, o h vai ser igual a 150 dividido por 3 menos a raiz de 3. Novamente, eu não posso deixar esse radical no denominador, só que agora eu não posso mais multiplicar apenas pela raiz de 3, porque nós temos aqui uma subtração. Então, eu vou multiplicar tudo isso aqui pelo conjugado dessa expressão que eu tenho lá embaixo. O que é o conjugado? Eu troco o sinal, né? Então, se eu tenho 3 menos a raiz de 3, o conjugado é 3 mais a raiz de 3. Isso aqui, ó, vai nos dar a altura sendo... Vou multiplicar. 150 por 3 dá 450. 150 vezes a raiz de 3 dá mais 150 raiz de 3. E multiplicando esse conjugado aqui, o resultado é 6. Quer ver? Olha, eu vou mostrar para vocês essa continha aqui em cima. Tipo um rascunho, tá? Então, eu tenho aqui, olha, 3 menos a raiz de 3, que multiplica 3 mais a raiz de 3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 3 dá mais 3 raiz de 3.
E a raiz de 3 vezes menos a raiz de 3 dá menos a raiz de 9. Então, isso aqui vai zerar. Aqui sobra 9 menos 3, que a raiz de 9 é 3. Então, subtraindo aqui, dá 6 no resultado. Então, por isso, 6 aqui no nosso denominador, ok? Então, finalizando, tá quase acabando a questão. Nós vamos ter aqui, ó, vamos poder simplificar isso aqui um pouquinho, né? Então, a gente vai ter que o H é igual. Vou colocar o 6 em evidência, lá em cima. Vou dividir todo mundo por 6. 450 dividido por 6 dá 75. 150 raiz de 3 dividido por 6 dá 25 raiz de 3. Tudo isso sobre 6. Como aqui é multiplicação e divisão, eu posso dividir aqui, né? Então, a minha altura, aí sim, para finalizar, a altura H vai ser igual a 75 mais 25 raiz de 3. Então, tentei reescrever aqui para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Vou tentar aumentar, vocês deem uma pausa no vídeo para corrigir a de vocês. Então, vamos lá para ver qual é a resposta correta. Então, olha, voltando aqui para o finalzinho da nossa questão, a gente vê que o gabarito correto aí é a letra C, dá 75 mais 25 raiz de 3. Questão número 4. Um triângulo retângulo isósceles tem a menor altura igual a 5. A medida do perímetro em centímetros desse triângulo é... Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo como descrito aí na questão. Diz que ele é isósceles, então este lado é igual a esse, e aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Então, eu vou chamar esse lado de A, esse lado aqui também vai ser A. A hipotenusa eu vou chamar de X, né? Eu quero o perímetro, então eu tenho que encontrar todos esses lados. A mais X. Aqui, olha, quando estou falando do triângulo retângulo, se eu prolongar aqui o desenho, eu encontro um quadrado. Por que eu estou lidando com esse quadrado? Porque o problema me disse que a menor medida, a menor altura desse triângulo é 5. Então, se eu traço essa reta aqui, olha, eu tenho 5. E se eu continuasse aqui, olha, né, eu teria a diagonal de um quadrado. Ou seja, esse 5 aqui, ele corresponde à metade da diagonal do quadrado. E por que isso é importante? Porque nós vamos utilizar a fórmula da diagonal do quadrado para encontrar esse lado aqui do triângulo, que também é o lado do quadrado, concorda? Se eu continuar o desenho aqui, olha, e tiver um quadrado, o quadrado tem todos os lados iguais, então esse lado A coincide com o lado do quadrado. A fórmula da diagonal do quadrado é lado raiz de 2. Então, nós temos aqui o lado como sendo a raiz de 2. Como eu estou lidando, na verdade, só com o triângulo e esse 5 aqui é a metade dessa diagonal, então eu vou dizer que a metade da diagonal é igual a 5, né? Então, olha, o quadrado é para a gente ver aqui que dá para utilizar essa fórmula da diagonal como uma das formas de chegar a esse resultado. Aqui eu já consigo achar o valor de A. Ó. Eu vou ter que A raiz de 2 é igual a 10, que é 5 vezes 2. Então, A vai ser igual a 10 sobre a raiz de 2. Nós vamos racionalizar, porque o radical não fica no denominador. Então, A vai ser 10 raiz de 2 sobre 2. O nosso valor de A é 5 raiz de 2. Então, eu já achei aqui, ó, esse lado aqui do triângulo. É 5 raiz de 2. E como eles têm lados iguais, aqui também mede 5 raiz de 2. Só falta eu achar o x. Se é um triângulo retângulo, eu posso usar a teorema de Pitágoras, concorda? Então, eu vou aplicar a teorema de Pitágoras aqui para acabar de resolver essa questão. O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos também ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 5 raiz de 2 ao quadrado mais 5 raiz de 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado aqui, olha, vai dar 25 vezes 2 mais 25 vezes 2. Dá 50, né? Então, 50 mais 50 dá 100. E a raiz de 100 é 10. Então, nós temos os lados aí do triângulo como sendo 10 e 5 raiz de 2. Logo, o nosso perímetro vai ser
2 vezes o 5 raiz de 2, ou 5 raiz de 2 mais 5 raiz de 2 dá no mesmo, mais 10. Isso aqui vai dar pra gente, olha, 10 raiz de 2 mais 10, ou 10 mais 10 raiz de 2, é o perímetro. E aí a gente vai lá e olha na solução, e não tem essa solução, a Cíntia tá louca, não tem essa resposta. Tem sim, a gente pode simplificar isso aqui, ó. O perímetro deu 10 raiz de 2 mais 10, concorda? O 10 é fator comum. Eu posso colocá-lo em evidência e dividir todo mundo por 10. Então, 10 raiz de 2 dividido por 10 dá raiz de 2. E 10 dividido por 10 dá 1. Olha aí a nossa resposta de acordo com o que está lá na nossa questão. É a letra B, né? O nosso gabarito correto. Então, tá aí a questão. Deixa eu deixar um pouquinho maior para vocês visualizarem. Isso. É o maior que eu consigo deixar pegando toda a questão. Que vocês podem dar uma pausa e conferir a resolução de vocês, ok? Vamos para a próxima questão, número 5. A questão número 5, então vamos resolvê-la juntos. Ela diz que a área do triângulo ABC de altura h igual a raiz de 2, né, que aqui a gente determina essa área, sendo x igual a raiz de 30 graus, perdão, e y igual a 45 graus. Então, eu tenho aqui dois triângulos, a altura mede 2, este ângulo aqui é de 30 graus. Deixa eu pôr para fora, que vai ficar aqui, ó, a altura é igual a raiz de 2. Esse ângulo aqui mede 45 graus e este ângulo aqui mede 30 graus. Se eu quero saber a área, eu preciso da altura e da base, concordam? A área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2, então me falta a base. Vamos encontrar a base desse triângulo utilizando as relações trigonométricas. Quando eu olho aqui, olha, para esse triângulo, vamos começar com o x, que tem 30 graus. Esse h, que é a altura, é o meu cateto adjacente. Esse ladinho que eu quero procurar, que eu vou chamar de A, é o meu cateto oposto. O que eu sei? Que o cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente. Então, eu vou trabalhar com a tangente de 30. Eu vou dizer que A, que é o lado que eu estou procurando, sobre a altura, que o problema já me disse que é a raiz de 2, tem que ser igual a raiz de 3 sobre 3. É o valor da tangente do 30, que é um ângulo notável. Então, eu tenho aqui que 3A vai ser igual a raiz de 6, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá a raiz de 6. O A é igual a raiz de 6 sobre 3. Vamos reservar isso aqui, guardar essa informação. Agora, eu vou trabalhar com esse outro lado do triângulo, no qual o ângulo mede 45 graus. Então, eu tenho H e eu vou chamar esse pedacinho aqui de B. Então, novamente, o B, que é o cateto oposto, sobre a raiz de 2, que é o cateto adjacente, é igual a 1, que é a tangente de 45. Vou anotar aqui, ó, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é igual a 1. Então, aqui nós temos que B sobre raiz de 2 é igual a 1. É só multiplicar cruzado, a gente vê que o B é a raiz de 2. Ou seja, a base do nosso triângulo é igual a raiz de 6 sobre 3 mais a raiz de 2. Agora que eu já tenho a base, eu também conheço a altura, vamos jogar na fórmula da área, né? Eu vou afastar que eu vou precisar de um bom espaço para resolver isso. Então, aqui, ó, vou colocar de roxo agora. Então, a área do triângulo vai ser a raiz de 6 sobre 3 mais a raiz de 2, tudo aqui é a base, multiplicado pela raiz de 2, que é a altura, e tudo isso dividido por quanto? Por 2, que é a fórmula da área do triângulo, né? O triângulo é base vezes a altura sobre 2. Aqui eu vou multiplicar essa raiz de 2 por todos os elementos dessa soma. Então, vou chegar aqui, a área vai ser igual a raiz de 12 sobre 3
mais a raiz de 4, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, tudo sobre 2. Continuando aqui em frente, a área vai ser igual. Vou simplificar o 12. O 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. O 2 ao quadrado sai da raiz, o 3 não, né? Então, é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então, vou colocar aqui 2 raiz de 3 sobre 3, mais 2, que é a raiz de 4, tudo isso sobre 2. Então, dando sequência aqui, ó, a área vai ser igual. A próxima coisa que eu vou fazer é tirar esse mínimo aqui, ó. Vou somar 2 raiz de 3 sobre 3 mais 2. Então, o mínimo é 3. O que eu vou ter? 3 dividido por 3 dá 1. Vezes 2 raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Mais 3 dividido por 1 dá 3. Vezes 2, 6. Tudo isso sobre 2. Agora, eu vou multiplicar, vou dividir as frações. Como é que eu divido fração? Eu multiplico a primeira, então é 2 raiz de 3 mais 6 sobre 3, pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1/2. Então, isso aqui vai dar, olha, 2 raiz de 3 mais 6 sobre 6. É o resultado. Essa aqui é a área do triângulo, é a resposta. O que eu posso fazer ainda? Eu posso simplificar isso aqui um pouquinho. Essa questão, ela caiu no PET do primeiro ano. E lá nas alternativas do primeiro ano, a simplificação ficou assim, olha. 1/6, vou pegar esse aqui, sobre 6 é a mesma coisa que 1/6, vezes 2 raiz de 3 mais 6. Mas a gente ainda pode simplificar um pouquinho mais. Eu posso dizer que a área é igual a 1/6 vezes 2. Vou colocar o 2 como fator comum em evidência, olha. 2 dividido pela raiz de 3, sobra a raiz de 3 lá dentro. Mais 6 dividido por 2 dá 3. E aqui eu posso cancelar isso aqui, ó. Então, a área aqui, ela sobra 1/3, né? Porque 6 dividido por 2 sobra 3, vezes a raiz de 3 mais 3. Então, fica a critério de vocês aí o quanto vocês querem simplificar. Eu sempre gosto de colocar na forma mais simples possível. Mas aí, enfim, essa resolução da quinta questão. Não é nada tão difícil, você tem que se habituar a trabalhar com radical, com frações, mas a gente está trabalhando aí com tangente, que é um conceito que nós já conhecemos, e com área do triângulo, que nós também já conhecemos, né? Deixa eu tentar posicionar aqui a questão. Tá aí a questão inteira, para que vocês possam dar uma pausa no vídeo e conferir. Então, eu encerro por aqui, fico